Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto e vamos para mais um episódio dessa nossa série Investindo R$ 100 na Prática, no qual o principal objetivo é mostrar para vocês que é possível sim iniciar nos investimentos com pouco recurso. E se você já vem acompanhando essa série, já assistiu os últimos episódios, você percebeu que eu não invisto apenas mais R$ 100. E eu procuro deixar claro que o objetivo inicial é mostrar que você pode e deve iniciar nos investimentos com pouco dinheiro, mas sempre que surgir uma oportunidade, aumente o valor do aporte, porque isso facilita no seu processo de crescimento patrimonial ou o objetivo que você estiver traçando com os seus investimentos. Então eu instituí uma regra de investir até 10% do patrimônio da minha carteira para que eu possa aumentar o valor de aporte mensal e com isso acelerar os meus objetivos. E para a gente iniciar sem muita enrolação, vamos ver como que está o índice Bovespa, né, que é a nossa bolsa de valores, e mais um mês que o nosso Ibovespa performou de maneira positiva, ele já está com mais de 50% de variação positiva só nesse ano. E o IFIX também com uma variação positiva tanto no mês quanto no ano. Isso nos mostra a importância de estar aplicando o nosso dinheiro. Os nossos dois principais indicadores de investimento do país estão muito positivos, não somente no mês, mas no ano. Nos últimos episódios eu sempre venho mostrando para vocês e é recorde atrás de recorde, então acaba sendo uma grande oportunidade de iniciar nos investimentos, de poder aproveitar esse cenário. E essa alta do mercado acaba influenciando automaticamente a minha carteira. Então, aqui nas ações eu consigo ver uma variação positiva de quase 40% e uma rentabilidade de mais de 70%. Nos fundos imobiliários também, variação positiva de quase 5% e uma rentabilidade de mais de 23%. E essas duas classes de ativos, as ações e os fundos imobiliários, conseguimos ver que a média em si está performando muito bem. E fora esses dois ativos, eu também tenho o Tesouro Direto, que é uma aplicação de renda fixa. Nos últimos dois episódios eu falei muito para vocês e a gente já consegue ver que ele também está com uma variação positiva e uma rentabilidade positiva na carteira. Então, resumindo, a carteira de maneira geral, por completa, ela está positiva. A gente consegue ver com a variação de mais de 13% e uma rentabilidade de mais de 40%. Como que está a diversificação do nosso patrimônio aqui na carteira? Os fundos imobiliários com pouco mais de 51%, 15,79% em tesouro e as ações com pouco mais de 32%. A situação atual da carteira, da diversificação, está muito próxima do que eu busco, do que eu quero. É claro que ela nunca fica perfeita devido à variação do mercado. Então, por mais que eu busque durante o meu aporte trazer esse rebalanceamento, e até eu faço uma vez ao mês, quando eu faço a aplicação, durante o mês tem movimentações no mercado que acaba trazendo essa inconsistência, essa divergência, e isso acaba não sendo um problema. Sempre a gente buscando ao máximo trazer para o caminho da nossa diversificação, buscar estar mais perto possível do que a gente instituiu para aquela classe de ativo dentro da sua diversificação. E olhando para minha carteira com uma situação momentânea do mercado, eu vejo uma oportunidade de trazer um novo ativo, uma nova classe de ativo e aumentar a minha diversificação. Se eu não me engano, no último episódio eu já tinha falado sobre essa possibilidade que eu iria fazer nos próximos vídeos, porém eu tinha traçado o objetivo de trazer essa aplicação apenas quando eu passasse um valor patrimonial de R$ 2.000 aqui na carteira. Então teria esse aporte e no outro eu iria começar a pensar em fazer essa diversificação. Porém, a gente está passando por uma situação bem atípica, digamos assim, no mercado, uma oportunidade que eu estou vendo, então eu já vou aproveitar nesse mês, nessa aplicação, para trazer esse novo ativo. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiramente a notícia, a situação econômica, para depois falarmos desse ativo. E o grande ponto é que nos últimos meses e especialmente em abril, o dólar vem sofrendo uma queda. E eu sei que não é uma novidade, porque eu já compartilhei com vocês aquela situação de inconsistência econômica mundial devido ao presidente dos Estados Unidos, a possibilidade e o cenário de guerra, e isso tudo estava impactando muito o valor do dólar. Mas ele cai um pouco e voltava.
nada de extraordinário, digamos assim. Porém, nos últimos dias ele caiu abaixo de R$ 5. E isso foi uma novidade muito grande porque já fazia muito tempo que o dólar não chegava abaixo desse valor. Eu puxei um filtro aqui dos últimos 5 anos da cotação do dólar e nesse retrospecto ele só foi baixar de R$ 5 aqui depois do dia 13 de abril. No dia 14 de abril ele teve essa queda, porque nos últimos 5 anos o dólar não baixou de R$ 5. Ele passava por um momento de queda, depois aumentava, mas nunca chegou a quebrar esse teto, digamos assim, de R$ 5. E olhando o retrospecto dos últimos 5 anos, é claro, devido a essa queda, ele está em baixa. Então conseguimos ver esse cenário de baixa em quase todo o filtro que eu coloco aqui, exceto em 5 dias, que ele caiu para 4,96, ele já teve um pequeno reajuste de 2 centavos. Mas conseguimos ver o que? Uma grande oportunidade de comprar dólar, de investir em dólar. Porque acima de tudo, dólar é a moeda mundial, as commodities, as grandes negociações são negociadas em dólar. Então a gente consegue ver o impacto que essa moeda em si tem para a economia global. Então é importante você pensar e até buscar uma diversificação em dólar na sua carteira. Chamamos isso de dolarizar o patrimônio. Analise até o momento atual. O dólar está abaixo de R$ 5 e estamos achando ele barato. Mas então quer dizer que R$ 5 nossos equivalem a $1. Ainda assim, é um poder de compra absurdo comparado com a nossa moeda. Por mais que esteja barato, que esteja passando por essa queda, ainda assim é muito valioso com base na nossa realidade, na nossa moeda. Eu trouxe um dado para mostrar para vocês que é o fluxo de investimento na B3 de capital estrangeiro que está entrando na nossa bolsa de valores. Aqui em azul é o valor que está entrando de fora e o vermelho é quando sai. Então a gente consegue ver que se a gente filtrar aqui de janeiro de 2026 em diante, tá entrando muito dinheiro de fora, tá entrando muito dólar. Então isso força a alta da nossa bolsa, que não é à toa que a gente está vendo essa máxima, e também força a queda do dólar, porque está saindo de lá e está entrando aqui no nosso mercado. Isso resume muito a nossa situação econômica no momento. Dólar em queda porque está saindo dinheiro, aplicações dolarizadas e está entrando no nosso mercado, na nossa bolsa, que acaba elevando o preço dos ativos. E olhando para minha carteira, essa situação favorece muito os meus ativos, porque está entrando mais dólar, estão comprando ativos da nossa bolsa e isso leva o preço para cima. Eu já estou investindo, então eu tenho uma grande influência positiva nessa movimentação. Porém, quando eu olho o dólar em queda, eu vejo uma possibilidade de amanhã ou depois ele começar a se valorizar, que normalmente é o que vai acontecer, e eu não tenho nada aqui na minha carteira que consiga aproveitar essa oportunidade. Então lembra que recentemente eu falei com vocês sobre seguir a manada, que a gente precisa ter muita atenção e cautela, porque quando todo mundo está seguindo um destino, quando falamos de investimento, de preço, aquilo tende a ficar mais caro. Todos estão comprando bolsa, ações, então a bolsa está mais cara. Todos estão vendendo dólar, então automaticamente o dólar fica mais barato. É importante analisarmos e buscarmos oportunidades em sentido contrário. Quando a bolsa está em queda, que foi um pouco do que a gente viveu no ano passado e algumas situações atípicas, eu estava comprando. A mesma coisa com os fundos imobiliários, mais recentemente no Tesouro. E não é à toa que em um momento como esse, a minha carteira ela vem se valorizando, porque eu não busco seguir a manada. Então aqui quando está todo mundo comprando bolsa, eu não vou comprar, a não ser que eu encontre alguma oportunidade, mas eu já tenho uma diversificação para isso, para ter outras oportunidades quando aquela classe de ativo estiver em alta. Então, a grande ideia de aplicar no momento é trazer um ativo dolarizado para que eu consiga aproveitar essa baixa do dólar e começar
a melhorar a minha diversificação. Amanhã ou depois, quando o dólar começar a valorizar e a bolsa com as ações e os fundos imobiliários começarem a cair, eu vou ter uma maior facilidade de encontrar um preço justo. Lembra daquele indicador que eu busco sempre olhar? Valor do patrimônio, valor negociado, quanto que está o preço ali da negociação, quanto que vale pagar. Então é importante a gente analisar isso no momento de comprar um ativo. Se a bolsa está cara, naturalmente esses indicadores vão estar mais elevados. Eu particularmente não gosto de comprar quando o indicador está muito elevado. Eu prefiro aguardar que ele tenha uma queda, sem perder o valor patrimonial. Ele perde valor de mercado muitas vezes porque as pessoas vendem por preocupação, por medo, por afobação, e eu busco seguir um caminho contrário. Então, resumindo tudo que eu falei para vocês, eu vou trazer aqui um novo ativo, já vou até colocar aqui na minha diversificação antes mesmo de fazer a aplicação, que vai ser um ETF internacional, eu já explico o que é um ETF. Eu vou querer ter 10% da minha carteira em ETF. Então, eu vou precisar reduzir aqui 10% de outras classes, eu vou reduzir 5% de ações e 5% de fundos imobiliários. Essa vai ser a minha nova diversificação. Eu vou trazer um ETF que nada mais é do que um fundo de investimento que ele vai buscar replicar o índice, para que você tenha um entendimento facilitado. Então, imagine que você queira investir na Bolsa Brasileira sem escolher as ações. Então, você pode investir em um ETF que vai replicar o índice Bovespa. Brando, como que é isso? Eu não estou entendendo. Quando eu invisto em ações, eu não invisto no Ibovespa. Então, deixa eu tentar trazer uma clareza maior aqui com o exemplo da minha carteira. Então, eu vou puxar aqui um filtro só de ações e eu vou comparar com o Ibovespa. Então, aqui me mostra que desde quando eu comecei a investir, a minha carteira só com as ações performaram 68,96%. E o Ibovespa performou 63,06%. Muito parecido, mas eu estou com um leve ganho na frente dessa média. Se você quer investir sem ter a preocupação ou sem ficar estudando, buscando entender cada ativo para colocar na sua carteira, você pode pegar apenas um ETF que vai replicar o índice e você vai ter aquele resultado muito parecido. Não acaba sendo igual ao resultado do índice porque o fundo ele vai cobrar uma pequena taxa de administração por estar fazendo esse serviço. Então, digamos que eu tivesse investido em um ETF que replicasse a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, eu estaria com um resultado de 63,06. Como eu não fiz isso, como eu escolhi cada ativo, eu estou tendo um resultado um pouco melhor. Mas isso não é uma regra. Se eu não tivesse feito boas escolhas ou comprado em um momento diferente de dia, de tempo, eu poderia também estar com uma rentabilidade negativa do índice Bovespa. Então isso vai muito de gosto, vai muito de interesse. Tem pessoas que preferem investir só em ETF, tem pessoas que gostam de escolher. Eu, particularmente, aqui no Brasil, eu gosto de olhar para cada empresa, para cada fundo e escolher. E eu estou tendo resultado muito positivo tanto com essa carteira pública quanto com a minha carteira privada. Então é algo que eu vou buscar continuar fazendo. Porém, quando falamos de investimento no exterior, fora do Brasil, você tem a mesma ideia. Mas o mercado americano é um mercado muito mais amplo do que o brasileiro. É um mercado muito mais profissional, é um mercado muito mais maduro. Inclusive, boa parte da população americana investe em bolsa de valores, diferentemente da população brasileira. Então, eu não quero nesse momento estar estudando cada ativo, estar buscando oportunidades lá fora. Eu quero um jogo rápido, eu quero facilitar a minha vida, principalmente aqui nessa minha carteira pública. Então, eu vou escolher um ativo que ele é um ETF, que ele vai replicar o SP500. O SP500 é um índice que ele traz a média de resultado das 500 maiores empresas americanas. E como eu acabei de falar para vocês, o mercado americano ele é muito mais maduro, muito mais profissional que o brasileiro. A tendência, e historicamente, ele vem tendo uma performance boa nos últimos anos. Eu comprando esse ETF, automaticamente eu vou replicar o índice dessas 500 maiores empresas e o mais importante, que é o grande ponto com a minha estratégia, eu vou estar com o patrimônio dolarizado. Eu poderia muito bem só comprar dólar e já estar exposto ao dólar, mas para mim não ia fazer muito sentido.
Então eu quero estar exposto ao dólar e com esse meu dinheiro, esse meu patrimônio dolarizado, eu vou estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e muitas delas são do mundo, né? Como Apple, Microsoft, Nvidia. Então, enquanto eu for fazendo aqui o lançamento, eu vou compartilhando para vocês como que foi essa minha aplicação. Eu fiz essa aplicação no dia 16 de abril, agora de 2026, e o ativo, o ETF, é esse VOO. Ele é o ticker do Vanguard SP500 ETF, que ele vai ser esse ETF que vai fazer tudo o que eu já expliquei para vocês. Como ele é um ETF internacional, eu precisei transformar o meu real em dólar. Então, de fato, eu estou comprando ele lá na bolsa dos Estados Unidos, não é na nossa bolsa brasileira. Brando, e como é que você consegue fazer isso? Precisou abrir uma conta na corretora fora? Hoje em dia você tem uma facilidade tremenda de estar fazendo essa aplicação sem sair do Brasil, sem abrir conta em uma corretora internacional e até mesmo sem precisar falar inglês. Eu faço a minha aplicação totalmente dentro da Clear. Então eu já até compartilhei alguns vídeos, né, da carteira fazendo aplicação na Clear. E com esse ETF não está sendo diferente. Lá na Clear agora tem essa opção de você investir na Bolsa Americana dentro do aplicativo, dentro da corretora. Você só precisa fazer esse processo de transformar o real em dólar, que é dentro do próprio aplicativo. E lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, a gente tem a possibilidade de comprar uma fração do ativo. Então aqui no caso, com essa minha aplicação, foi 0,05328 unidades desse ativo. Eu não comprei uma cota completa do ETF, até porque ele acaba sendo um pouco caro. Quando eu comprei, ele estava com um preço de 645,12. E lá na Clear, para fazer essa operação, eu tenho um custo de corretagem de $1. Então eu vou colocar aqui esse custo, que me trouxe um valor de aplicação de $35,37. E lembra que eu estou fazendo uma aplicação de 10% do meu patrimônio. Meu patrimônio está 1.800, então eu converti em torno de R$ 185, que deu $35,37. Então a gente pensa que o nosso real é muito valioso, que ele vale alguma coisa, que meu Deus, é quase R$ 200. Mas quando a gente converte, a gente tem um choque de realidade. Por isso que é muito importante você ter patrimônio dolarizado, porque é uma moeda muito valiosa. E ainda falando um pouco sobre essa operação, caso você tenha interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso até gravar um vídeo fazendo, explicando isso na prática e demonstrando outras corretoras, outros bancos que nos trazem essa oportunidade. E depois dessa aplicação, a carteira ficou com R$ 2.019,90. E um ponto interessante de compartilhar com vocês, por mais que façamos essa aplicação dolarizada, aqui no caso do ETF, o próprio sistema do Investidor 10 ele vai converter para real, então ele vai descontar ali a taxa que teve, vai converter em real para trazer para o valor do seu patrimônio, até porque olhamos aqui tudo em real para facilitar a nossa vida. Então no final de tudo eu fiz ainda uma aplicação de R$ 171, poderia fazer até 180 devido ao valor patrimonial, que era 1.800, com aquela regra dos 10%, mas também tranquilo, sem nenhum problema. A carteira vem com a variação rentabilidade positiva. Vamos ver como a carteira vai performar agora, não somente com a variação das nossas empresas nacionais, dos nossos fundos imobiliários, mas também agora com a aplicação dolarizada. Inclusive aqui ele já está com uma pequena queda. Vamos ver nos próximos meses como vai permanecer. E a diversificação ficou 30% de ações, 30 de 30, que é o que eu busco, 47 de fundos, mais a minha ideia é ter 45, então tem 2% a mais. Tô com margem em ETF e Tesouro Direto para as próximas aplicações, para buscar seguir essa minha diversificação. Deixa eu dar uma olhada como tá os proventos da carteira. Então já estamos prestes a bater R$ 100 de proventos e isso é muito interessante porque o investimento inicial era R$ 100 e hoje com pouco mais de um ano de aplicação, só de retorno da distribuição de lucro dos proventos já vai bater esse valor que um dia foi a aplicação inicial dessa carteira. No mês de abril já vamos ter uma pequena alta comparado do último mês,
com os proventos a receber. E eu tenho uma meta de começar a receber R$ 10 por mês. Já estou a 75% dessa meta. Um resumo geral, a carteira está com um lucro de mais de R$ 311, onde 211 veio de um ganho de capital, o valor que estava quando eu comprei, o valor de hoje, e o restante de dividendos recebidos que já somam quase R$ 100. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Muita movimentação nova, muita coisa acontecendo na economia e cada vez mais nos expondo em novas opções, novas classes de ativos, sempre buscando diversificar para buscar ter um resultado positivo nessas categorias. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, confere se você já é inscrito. Se ainda não for, eu convido você a se inscrever, compartilha com um amigo e eu te espero na próxima.